Bom dia, queridos irmãos, irmãs. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. Este é um momento precioso onde nós vamos estar diante da palavra de vida eterna. Portanto, oremos ao Senhor. Pai eterno, queremos lhe agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas, por este momento tão precioso, aonde a Tua Santa Palavra será ministrada. E rogamos, Senhor, que o Santo Espírito também seja derramado sobre as nossas vidas, abençoando os nossos corações, dando-nos paz, tranquilidade, esperança e fé. Abençoe a todos que aqui estão. Abençoe também aos irmãos que pela internet escutam a Tua Santa Palavra. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos do mal, porque só Teu reino, o poder e glória para todos sempre. Amém. Quando o Senhor esteve entre nós, Ele falou sobre as bem-aventuranças. Mas é bom nós entendermos que este estado não é um estado externo. Na verdade, é a nossa comunhão com o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo. Quando ele fala no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, dizendo que os pobres de espírito herdarão o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É uma palavra um tanto estranha quando nós não recebemos Jesus Cristo. Porque quando nós observamos a doutrina do mundo, nós vamos ver que alguma coisa está equivocada. O espírito deste mundo nos convida a um outro estado espiritual, dizendo para nós que nós temos que conquistar, que nós temos que correr para ter riquezas. Alguma coisa está estranha. E nós que somos crentes, nós temos que observar as nossas vidas. Será que nós estamos entendendo o propósito de Deus ou não? Porque esta doutrina do mundo também está entrando nas igrejas. Pessoas que pensam que ao entrar e fazer esta comunhão aparentemente espiritual, podem ter prosperidade material. Mas será que é isto que Deus quer nos dar? Será que são os bens terrenos que o Senhor quer nos regalar, irmãos? Não é. O Senhor disse para nós, em Mateus capítulo 6, versículo 13, é bom nós observarmos isto. Ele fala sobre dois caminhos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 13. Perdão, capítulo 7, versículo 13. Diz o Senhor: entrai pela porta estreita,
porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Olhem, queridos, o caminho largo que muitos buscam, este traz uma felicidade passageira para nós. Jesus aqui está nos alertando. Uma felicidade transitória, é esta felicidade que nós estamos buscando? A porta estreita no qual o Senhor fala, no qual os homens de Deus que vieram a este mundo falam, ele é diferente. Porque ele exige de nós uma renúncia. Nós temos que renunciar, em primeiro lugar, a nós mesmos. E também buscar esta humildade. Mas como que isto vai acontecer? Como nós falamos a princípio, é um estado espiritual, aonde nós vamos conseguir pela comunhão com o Filho de Deus. É um estado fácil de atingir? Não é um estado fácil de atingir, porque nós estamos também no mundo. Nós somos sugestionados pelo mundo. O espírito do mundo está à nossa volta, como diz a palavra de Deus. João chega a dizer que nós estamos mergulhados no maligno. Portanto, irmãos, é uma tarefa árdua, aonde nós temos que buscar todos os dias, na presença do Senhor, estas bem-aventuranças. Este estado de espírito que faz com que nós acreditemos, não nesta vida material e passageira, mas numa vida além desta vida, a vida eterna. Renunciar a nós mesmos, renunciar ao mundo, isso não é fácil, irmãos. Todos os dias nós somos sugestionados. As pessoas nos convidam, dizendo, você está com Cristo, você pode ter riquezas. Aonde está escrito isto aqui na palavra do Senhor? Não existe. Quando nós vamos ver os profetas, vamos ver Jesus Cristo, nós vamos ver que os homens de Deus sofreram muito. Passaram por muitas tribulações, porque eles foram convidados pelo mundo. Mas eles não escutaram a voz deste Espírito. Porque eles sabiam que este Espírito do mundo, que nós falamos Satanás, ele quer nos destruir, ele quer acabar com a nossa felicidade. Vamos escolher, irmãos. O Senhor, todas as semanas, tem nos convidado para nós buscarmos um reino que não é aparente. Porque as coisas de Deus não são pela aparência, irmãos. O Senhor dizia que o seu reino era como uma semente de mostarda que é plantada na terra boa, terra que é o nosso coração. Se nós recebermos as coisas de Deus, como ele diz que é uma semente, porque as coisas de Deus não são aparentes, mas elas são internas, ela vai crescer, vai se transformar em uma grande árvore, e esta árvore vai aninhar muitos pássaros, mostrando para nós, irmãos, que as coisas de Deus, elas não são aparentes, mas elas podem crescer dentro de nós. E nós seremos fortes com o Senhor. E nós venceremos o mundo, porque o Senhor está conosco. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe o pastor José, e que a porta estreita seja o nosso alvo. Amém. Como bem disse o nosso presbítero, a porta estreita precisa ser a nossa escolha. E nós que já conhecemos o caminho de algum tempo,
nós sabemos o quanto é doloroso nós dizermos não para o mundo. Às vezes nós temos que perder amizades que até então eram preciosas. Há situações em que até os familiares, eles se afastam de nós por causa dessa porta. Na medida em que os nossos olhos vão se abrindo, em que nós vamos despertando para uma nova realidade, começamos a ver que as coisas à nossa volta, elas não são bem como nós pensávamos. E isso provoca dentro de nós turbulências que nós precisamos aprender a conviver para que a gente tenha vitória sobre o mundo. Não é um caminho para multidões. Sabemos que muitos são chamados, mas os escolhidos não são muitos. E bem-aventurado é o homem ou a mulher, o jovem, o velho, que escolhe esse caminho. Bem-aventurado. Nós recebemos um volume considerável de correspondência através da internet, pela rádio que nós mantemos, divulgando a palavra em todo o mundo. E nós, através dessa correspondência, nós podemos perceber com clareza que a interpretação da palavra de Deus, ela não vem sendo muito feliz, porque as pessoas misturam muito as passagens existentes nas Escrituras e agem como se procurasse um determinado versículo para justificar o que pensam, deixando de aprender com os versículos, mas procurando versículos, não importa em que livro estejam, para justificar o que pensam das coisas da sua vida e também das coisas relacionadas com a igreja. Pode parecer que nós estamos diante de um crente porque ele usa as Escrituras para interpretar a vida, mas ele não está aprendendo com as Escrituras. Não que as pessoas sejam más, não estamos aqui acusando ninguém, mas nós temos afirmado que as pessoas precisam entender o sentido das Escrituras, o sentido espiritual. Porque se nós olharmos para as Escrituras em busca de justificativa para as coisas desse mundo, nós vamos encontrar um outro espírito que vai nos orientar. Tenho afirmado que nas Escrituras nós podemos encontrar Deus e o diabo. Não pense que aqui só está Deus. Aqui também está o diabo, dependendo do sentido que você der às palavras que estão escritas no livro. É de fundamental importância que a gente entenda bem o que significam as Escrituras, o que quer dizer a velha aliança e a nova aliança. Se nós procurarmos nos livros antigos, nós podemos perceber ali o Evangelho em muitas passagens. Nós podemos perceber que o crente, absolutamente, ele não precisa da lei. Porque Abraão, ele foi salvo e justificado
porque creu. A lei fora revelada mais de 400 anos depois de Abraão. E como ele foi salvo? E como Abraão é considerado o pai da fé? Como ele se tornou o pai de todas as religiões? Então, se nós observarmos a ordem das coisas, nós vamos ver que existem muitos princípios que já estão no mundo revelados há muito tempo. E que a graça de Deus, ela já estava presente na história, lá atrás, salvando aqueles que recebiam o Espírito de Deus em liberdade, como princípio para guiar a sua vida. Nós precisamos entender que a lei foi dada porque o povo não se interessava pela graça de Deus. Então, o Senhor enviou a lei para que o povo pudesse ter uma referência do que era certo e do que era errado, daquilo que se podia fazer e daquilo que não convinha fazer. E a lei, nós sabemos, ela é estabelecida com violência. Nós temos um exemplo aqui mesmo nos nossos dias. O mundo está cheio de leis, de todos os tipos. Mas as leis, para serem cumpridas, elas precisam de quê? Elas precisam da força policial. Precisamos das prisões para que os desobedientes sejam lançados nas prisões. E dali não saiam enquanto eles não pagarem o último ceitil. A lei sempre é imposta. Se ela pudesse ser recebida em liberdade, não precisaríamos da força policial, muito menos de prisões. Amém? Isso é fácil de entender. Aplica-se igualmente às leis de Deus. O princípio é o mesmo, irmãos. Quando olhamos para a história antiga, desde Moisés, quando a lei foi revelada, o que observamos ao longo da história até Cristo? A lei imposta por violência, por ameaças, por maldições, por desgraças, de toda a ordem. O Estado era tão caótico e as pessoas tão destituídas da condição de se submeter à lei, que o Senhor enviou um socorro. Enviou o seu próprio Filho, para que nele nós pudéssemos encontrar a saída. Tendo estabelecido com Moisés um pacto de morte, porque a lei somente nos condena, ele estabeleceu com o seu Filho Jesus um pacto de vida. Num era uma obrigação, no outro era uma sujeição gratuita do coração. Um por obediência imposta, outro por livre obediência. Num era necessário saber os mandamentos, no outro era necessário conhecer o amor. 10 mandamentos, 3, amor a Deus, 7 mandamentos, amor ao próximo. Cristo veio e disse, olha, ama a Deus, ama o próximo, a lei será cumprida. Naturalmente. Se nós nos atentarmos para isso, irmãos, nós vamos perceber qual é a doutrina das Escrituras. Quer dizer, se você recebe Deus como teu Salvador, não precisamos da lei. Absolutamente, porque pelo amor derramado de Deus no seu coração através de Cristo, você passa a se sujeitar aos mandamentos naturalmente, sem fazer força. Essa semana um irmão me escreveu me falando das dificuldades que ele tem
para conter os seus maus pensamentos. Ele fica brigando com os seus pensamentos. Ele sabe que ele não pode pensar as coisas do mal, desejar a mulher do próximo, mas ele deseja. Ele me escreveu dizendo: pastor, é possível que o senhor me socorra, porque eu não sei o que fazer. Ele está brigando com o pecado, porque ele está na igreja, mas ele não está com Cristo no coração, porque só a comunhão com Cristo alivia o peso dos nossos pecados. Eu não digo que ele vai deixar de pensar totalmente no mal, mas melhora consideravelmente. Consideravelmente. Corremos o risco de estar na igreja e não estarmos com Cristo no coração. Este é o sentido das Escrituras. Se nós olharmos, irmãos, num breve resumo sobre os livros, tanto os livros antigos quanto os novos livros, o Novo Testamento, nós vamos perceber que Deus só quer nos salvar. Salvar e ficarmos lá no céu? Não, Ele quer nos salvar para uma experiência muito maior. Maior do que você pode imaginar. Maior do que você pode imaginar. Nós escolhemos um texto aqui para a edificação da igreja. Eu peço aos que estão nos acompanhando para abrir as suas escrituras. Evangelho segundo Mateus. Vamos examinar aqui um trechinho do Sermão da Montanha. Capítulo 5. Nós vamos fazer algumas considerações sobre o texto. Talvez eu me demore um pouco, mas peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência, pois estamos reunidos aqui só uma vez por semana. E cada minuto é importante na convivência e interpretação da Santa Palavra. Sempre quando alguém me escreve fazendo referência a práticas do Antigo Testamento, eu digo que o apóstolo Paulo disse que o pacto que Deus fez com Moisés foi abolido. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 3. E eles logo mandam uma resposta, como é muito comum, porque estão atrás dos textos, e não do sentido, dizendo que Jesus disse ter vindo cumprir a lei. E se ele disse lei, todas as leis têm que ser cumpridas. Vamos examinar aqui um texto, onde ele diz que não teria vindo destruir a lei. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Ele diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus diz aqui: olha, eu vim para que toda a lei seja cumprida. Eu não vim destruir. Bem, pastor, então vamos cumprir todas as leis. Olha, seria complicado, sabe? Quando Moisés diz, ele pega os mandamentos e começa a desenvolver as leis chamadas civis. Ele estabelece procedimentos para todas as coisas. E seria, da nossa parte,
estranho que fôssemos lá e pegássemos apenas algumas leis que nos interessam. Ou nós cumprimos toda a lei ensinada por Moisés, ou nós não cumprimos. Os irmãos concordam? Se nós optarmos por cumprir toda a lei, nós temos que cumprir todos os procedimentos do judaísmo. Apedrejar as adúlteras, enfim. As relações sexuais ilícitas. Olha, são muitos procedimentos, hein? Muitos. Não vamos nem nos referir aqui a eles. Tomaria um enorme tempo. Mas por que Jesus disse então que teria vindo para cumprir a lei? De que lei que ele estava falando? Das leis que foram abolidas? Não, ele está falando das leis que são eternas. Quais? As leis do amor. E quais as leis do amor? Moisés explicou para os judeus. As 3 primeiras, o amor a Deus. As outras 7, o amor ao próximo. Essas são as leis que não vão mudar em nenhum tempo. Em nenhum tempo. Estas leis relacionadas com o amor é que ele veio para dar cumprimento. Atentem-se os irmãos para a passagem que está no versículo 20, ele diz assim, olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrarás no reino. Qual que era a justiça dos fariseus e dos escribas? A justiça das obras. As chamadas obras da lei. Tudo aquilo que Moisés dizia que tinha que ser feito para que o homem fosse justificado diante de Deus. Os fariseus faziam direitinho, não só aquelas obras que haviam sido determinadas na lei, mas também algumas outras que eles haviam inventado, as chamadas tradições. Eles faziam tudo direitinho. E o Senhor chega e diz, olha, se a vossa justiça, quer dizer, se a nossa justificativa de santidade perante o Senhor não exceder a justiça que é das obras, que é exterior, de modo algum entrareis no reino. Por quê? Porque Jesus não veio para nos mostrar uma justificação por obras que a gente faça fora de nós, mas uma justificação que a gente faça pelas obras que estão dentro do nosso coração. Por isso o Senhor promete, desde os livros antigos, um dia eu vou escrever as minhas leis, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Amém. Mostrando que Jesus veio justamente para estabelecer dentro de nós uma criatura nova. E somente o Espírito Santo pode construir em nós este homem e essa mulher diferente daquele homem e daquela mulher dos tempos antigos. Se nós não aceitarmos Jesus como nosso Salvador, sem colocar obstáculos, porque às vezes nós recebemos Jesus e ficamos nos esgueirando para cá, para lá, sabe? Ó, é Jesus na minha vida, no entanto, porém, nisso aqui ainda não. Isso aqui talvez não seja tão grave. Olha, eu ainda não estou preparado nisso, naquilo. Ficamos enrolando para que Cristo não nos transforme definitivamente, porque Ele quer mudar definitivamente a nossa vida. E quando nós ficamos fazendo de conta em algumas coisas, o que o Senhor tem que fazer? Ele lança sobre você sofrimento, transtornos de toda a ordem, para que você entenda que você precisa receber Jesus como teu Salvador, para mudar toda a tua vida. Toda a tua vida.
e te justifique por meio da fé. Exclusivamente por meio da fé na cruz, no sangue que foi derramado por nós todos. Amém? Essa é a justiça que excede a dos escribas e dos fariseus, que era uma justificativa exterior. Por esta razão, irmãos, com o maior respeito a todos os que não pensam como nós temos falado aqui que os irmãos responsáveis pelas comunidades precisam ter o cuidado de não fazer com que o povo se apegue excessivamente às obras exteriores, que são o batismo, as ofertas, os dízimos, os louvores e tantas outras coisas que hoje estão dentro das igrejas. Não são coisas condenáveis, mas são coisas que podem desviar o homem da sua salvação interior. Porque as obras exteriores, elas não garantem que interiormente nós estamos sendo justificados. Então, o que é que pode nos garantir? Nada. Então, o que temos de fazer? Ouvir a palavra de Deus simplesmente, porque ela comunica o Espírito Santo. É por isso. Não precisa ser através de mim, pode ser de qualquer irmão. Qualquer um. Porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus que está sendo anunciada. Ela comunica o Espírito Santo e só o Espírito Santo pode fazer a obra de justificação interna dentro do teu coração. Pastor, então eu quero essa salvação. Então vá onde eles pregam o evangelho da salvação. Vá lá e escute a pregação. Só a pregação tem poder para mudar o coração do ímpio. Só a pregação. Olhando o texto que nós estamos examinando, nós vamos ver em diversas passagens e versículos que para quem disse que não veio destruir nem abrogar, até que o Senhor muda muitas coisas aí no seu discurso. Versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, que era uma expressão de desprezo, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Eu vos digo em verdade que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Olha, ouviste o que foi dito. O Senhor disse que não veio destruir a lei. Como é que ele está mudando a lei? Percebem? Nós vamos ver ele mudar várias leis, uma atrás da outra, irmão. Então, como é que se explica? Ele está mudando a lei civil. Ele está mexendo no pacto de Moisés, ele não está mexendo nas leis divinas, que permanecem, permanecerão para sempre, como foram reveladas. A lei do amor, que se desdobra nos mandamentos que ele mesmo revelou. Foi dito aos antigos, Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo.
o desdobramento da lei de Deus nas leis civis. O que ele faz? Ele diz o seguinte: qualquer que sem motivo se enraivecer contra o seu irmão, ele está sujeito aos mesmos juízos. Ele muda o conceito. A morte condena. Aqui ele diz, a ira condena. Percebe? Ele torna mais grave um mandamento que era mais simples, mostrando que o nosso estado interior de alma precisa ser de um espírito de paz. Os irmãos com certeza conhecem o Evangelho. E sabe que em diversas ocasiões os discípulos quiseram que viesse fogo dos céus por causa dos inimigos. O Senhor disse, poderia muito bem fazer descer fogo dos céus, ou pedir legião de anjos, mas não sabeis de que espírito sois. Misericórdia quero. Jesus trouxe um outro espírito, não um espírito de violência, como eu disse a princípio, mas um espírito de misericórdia, de amor, de paciência. Por isso o estado da cólera é condenado por Jesus. Ele diz, olha, isso vai te trazer um problema sério. Nós podemos nos encolerizar com o inimigo? Bem, sem motivo, eu vou ficar com raiva por quê? Ele desdobra aqui nos versículos seguintes a razão da sua instrução, dizendo, olha, se você tiver um inimigo, você precisa se reconciliar com ele. Evidente que existem muitas situações que envolvem inimizades, e todas precisam ser devidamente avaliadas. Se você estiver em dúvida sobre procurar ou não o inimigo, peça ao pastor da igreja para te ajudar. Esse é o papel dele, a saber se a hora é certa de você procurar o inimigo, se você deve nessa circunstância procurá-lo para se reconciliar com ele. Nessa época as ofertas, elas eram muito comuns. Nos nossos dias, algumas igrejas ainda usam este mesmo método para arrecadar recursos. E o Senhor, ele disse assim, olha, se você for diante do altar para fazer uma oferta, e te lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta. Vá se entender primeiro com o teu adversário. Jesus está preocupado com a oferta? Não? Então não é mais para fazer oferta? Não, você deve fazer oferta sim, para ajudar a obra de Deus. Mas a oferta, qual é a importância dela? É de importância relativa. Tanto que ele diz, olha, você se lembrou? Vai se entender primeiro com teu irmão. Depois você vem e faz a oferta. O entendimento, o amor entre as pessoas é mais importante que a obra exterior. Percebe como Jesus está tratando do coração? As instruções dele não estão mais voltadas para as obras exteriores. Ele as está condenando. Ele poderia dizer, olha, a oferta não serve para nada. Poderia dizer isso. Vocês têm só apenas que crer, não precisa fazer oferta. Mas ele não diz. Ele diz, vai cuidar daquilo que é mais importante, ligados ao céu, que é se entender com o teu irmão. Depois você vem e faz
a tua oferta. Percebe? Jesus não é conflitivo em nenhum assunto relacionado com a fé, mas ele esclarece aquilo que é mais importante. E não deixa-nos sem instrução. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto você está no caminho. O que é o caminho? A vida. Enquanto você está aqui, você acerta o seu desentendimento com ele. Uma outra passagem. O que você ligar aqui será ligado nos céus. Se você desligar aqui, será desligado nos céus. Arrumou uma confusão com alguém aqui? Arrumou uma inimizade que você não tinha? Ligaram lá. Meu amigo, você está perdido. Enquanto você está com o teu adversário no caminho, vá lá procurá-lo e se entender com ele. Por quê? Porque o adversário, a inimizade, ela estabelece um laço que fere a lei. Que lei? Os mandamentos? A lei do amor. Quando você brigou com seu irmão, se desentendeu com ele, você mentiu, você roubou, você foi desonesto, adulterou, o que você fez? Você feriu a lei fundamental. Você feriu a lei do amor. Pronto. Ligaram lá em cima. Ligaram o quê? Ligaram você nas transgressões da lei. Deve ter um livrão lá. Tem um sujeito lá que fica fazendo essas anotações. Irmão José transgrediu, se desentendeu com o irmão dele, nas mais diversas formas. O secretário anota. E aí, onde você for, aquela dívida vai te acompanhar. Não importa onde você esteja. E como é que essa dívida funciona? Como um peso sobre a tua vida, como um elemento que atrapalha a tua vida. Por quê? Se você olhar bem para aquele secretário, diz que está sentado à esquerda do trono de Deus. Jesus à direita, percebe? Advogado à direita. Aquele sujeito que está à esquerda ali, se você olhar bem, você vai ver que ele se esconde, você não vê o rosto dele. Mas você vê aquela mãozona escrevendo no livro as tuas dívidas. Vocês sabem de quem eu estou falando. Ele vai te entregar ao oficial. Você vai ficar preso. Você passa a ter uma vida que não mais é livre, porque você tem uma dívida assumida. Vamos imaginar que você morra com esta dívida. Acha mesmo que o cobrador não vai te procurar? Basta você acordar do lado de lá. Ele vai bater na tua porta. Bom, nem porta tem do lado de lá. Mas ele vai te buscar. Vem aqui, eu quero conversar com você. Ah, o que é? Não, sabe? Não. Você tem uma dívida aqui. É comigo. É isso que a palavra diz para nós com toda a clareza. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, que é Deus, e o juiz te entregue ao oficial, que é o diabo, e ele te encerre na prisão. Você que sabe. Percebe como Jesus é maravilhoso? Ele está explicando para você, olha, eu te mostro o caminho, mas você tem que fazer.
Essa parte é você que tem que se entender com o teu irmão. E ele vai te dar coragem, porque você ir lá diante do inimigo, dizer para ele, olha, vamos imaginar uma situação. O marido adulterou, traiu a sua esposa, enfim, ela descobriu, aquela confusão, e eles se separaram. E o marido hoje está ouvindo a palavra do pregador, não do irmão José. A mulher já casou com outro, ele já casou com outra, adultério só. Mas ele quer agora o perdão de Cristo. Sabe o que ele deve fazer? Ligar para a ex-mulher dele e pedir que quer conversar com ela junto com o marido dela. E vai lá pedir perdão para ela pelas maldades que ele fez, entendeu? Pega o telefone, liga. É claro que eles vão assustar. Como? Eu quero conversar com os dois. Olha, eu queria pedir perdão para você. Por Jesus Cristo, eu te fiz mal. E desejo que daqui para frente você possa viver feliz com o teu atual marido. Eu vou seguir também lutando com a minha vida. Amém? Isso é pedir perdão. Agora, é difícil pedir perdão? Mas é muito difícil. Se você não estiver acompanhado pelo Espírito Santo. Se Jesus não estiver com você, bom, aí vai ficar difícil mesmo. Você não vai curvar o seu nariz. O seu orgulho não vai deixar. Não vai deixar. Mas Jesus dá essa coragem para nós. Porque você tem uma mulher que sabe que você foi responsável pela desgraça do seu casamento. Ela sabe. O laço está ligado lá. O secretário lá da esquerda, já anotou. Adultério, separação. Você encontrou Jesus. Está na igreja cristã, ouvindo a palavra de Deus. Ouviu a palavra do pregador. Ela disse, concilia-te com teu inimigo. Vai conversar com ela. E pedir perdão pelas tuas maldades. Se você fizer isso, tenha certeza, mesmo que ela não te perdoe, você foi de coração pedir perdão. O Senhor desliga. O advogado vai lá no secretário e diz, pode tirar essa linha daí. Amém? E o secretário tem que obedecer. Ele obedece. Se o advogado for lá, o advogado é senhor. Ele é senhor de tudo. Vai lá e diz para o secretário, tira essa linha daí, porque já está acertado. Irmãos, nós precisamos ver Jesus como aquele que arruma o nosso futuro, como aquele que nos ensina a ser santos interiormente. Ele nos dá essa possibilidade. É diferente das obras exteriores. Senão ele teria vindo propor muitas coisas para nós exteriormente. Roupas, festas, mandamentos e coisas que nós teríamos que fazer para agradá-lo. Absolutamente. Absolutamente. Nada disso. Cremos, ele opera em nós. Já que falamos do adultério, ouviste que foi dito aos antigos, ouviste o que foi dito, eu vos digo agora. Está mudando a lei, presta atenção aí, viu? Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos ensino uma outra coisa. Qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Meu irmão, a coisa é complicada. Vale para a mulher também, viu? A mulher olhou para o homem alheio e pensou em ter alguma coisa com ele, já está adulterando no coração. A ferida é dentro de nós, não é fora. Eu posso só pensar, mas se eu não faço, por que o Senhor está preocupado se eu não fiz?
Porque é o estado de espírito que interessa. Se aí dentro de você está tendo desejo, para acontecer é um passinho só. Olha, eu digo aos irmãos e às irmãs aqui da nossa comunidade, de outros lugares, que não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Não fique cultivando no seu pensamento que você deseja ter uma coisa com uma mulher, um envolvimento com ela ou com um homem. Não faça isso. Não é bom. Porque o diabo percebe e vem dar uma forcinha para você. Entende? Adultério é uma coisa muito grave. É pecado de morte. Se você não for perdoado, você está condenado. É muito grave. Ele percebe as intenções do teu coração. E ele vem alimentar em você o desejo do pecado. E você passa a sonhar com a pessoa que você deseja, entendeu? Olha, quando você estiver sonhando com a pessoa que você deseja, você já deu mais um passo. Primeiro, o desejo. Depois, o sonho. Ele vai colocar essa pessoa no teu caminho. É uma questão de tempo. Olha para dentro de você. Irmãos, Jesus não é de aparência, é interior. Se eu estou com essa atitude mental, eu preciso mudar isso, irmãos. Vá até a sua igreja. Procura o pastor da igreja, peça ao pastor para que ele ore por você. Esse é o papel do pastor. Para que você deixe de ter esses maus pensamentos. Se isso está acontecendo, com certeza você não está em comunhão com Cristo. Passar pela cabeça é uma coisa, deitar e ficar sonhando é outra. Mas, pastor, seguramente todos nós já transgredimos. E por acaso tem alguém aí que não transgrediu alguma coisa? Irmãos, nós somos eternos pecadores. Pecado é com a gente mesmo. Irmão, virtude? Não. Mas pecado? Por que a pessoa se envolve facinho com o que não presta? Por causa da nossa natureza primitiva, carnal. Nascemos com o carimbo de Adão. Olha, eu acho que até para entrar nesse mundo deve ter uma porta. E quando a alma vem descendo para entrar aqui no mundo, eu acho que, não sei se é aquele sujeito. Atrás da porta alguém bate o carimbo, pá! Nascemos carimbados. O carimbo de Adão, a marca da desobediência. Já nascemos querendo aprontar. Somos inclinados ao pecado. Então, não fique escandalizado. Nossa, eu já pensei em Maria, já pensei em Joana, já pensei em Paulo, já pensei nisso, aquilo. Irmãos, todos nós já pensamos. Sejamos sinceros. Nem vamos confessar os pecados aqui, que seria uma vergonha, não é mesmo? Agora, nós temos uma mão estendida para nós. É aí que entra o socorro. Jesus. Porque ele não deixa que esses pecados sejam anotados na contabilidade do secretário. Se nós o aceitarmos como nosso Salvador. Esse é o primeiro passo. Eu aceitei, de verdade, todas as semanas estou convivendo com o Senhor. Todos os dias, eu estou lendo a Escritura, eu estou orando, estou participando da igreja, todos os dias eu estou clamando ao Senhor. Os meus pensamentos, eles vão sendo modificados. Éramos um rio.
Eu digo aos irmãos, e disse a esse que me escreveu, olha, a nossa mente é como um rio. Você não pode impedir o rio de correr. Seja o rio bonito, seja ele feio, você não tem como ir lá estancar o rio. Mesmo que tente. Não tente impedir os seus pensamentos, não tem como. E na maioria de nós, é um rio de águas sujas. Quando nós nos entregamos a Cristo, que é a fonte da água da vida, que é a água limpa por excelência, ela começa então a entrar dentro do nosso ser e a limpar a água do nosso rio. Isso não acontece assim, num passe de mágica. Mas se você for sincero, se você perseverar, se você orar, se você viver para Deus de verdade, a água da vida vai entrando, 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 entrando. Daí a pouco você vê uma ou outra sujeirinha passando. Uma ou outra. Vai até se surpreender. Vai dizer assim, mas como eu pensava bobagem. Como eu era envolvido com o Satanás. Como disse o irmão na sua preleção. Estávamos mergulhados nessa água suja. E Cristo veio nos dar a oportunidade de sermos limpos. Limpos pela palavra. Amém? Portanto, o Senhor segue dizendo, olha, é muito importante que nós não pequemos, que nós não cobicemos, nem pensamento. Ainda que os nossos membros fossem causa do nosso escândalo, melhor seria que nós ficássemos sem esses membros, mas entrássemos nos céus, do que ficar com eles e acabarmos nos infernos. A palavra do Senhor está aqui bem dita. Foi-lhe dito, versículo 31. De novo, disseram isso, eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Ele está mudando a lei. Ele está mudando a lei novamente. Qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com ela, cometerá adultério. Aplica-se também aos homens, a mulher que deixa o seu marido. O que quer dizer isso? Moisés autorizou o divórcio. Mas pastor, o povo aí está divorciando até pela internet, né? A internet, você entra lá no cartório e pede a separação pela internet. Legal, né? Moderno e infernal. Essa é uma do secretário, ele arrumou essa para o pessoal. Separar pela internet. Então o mundo está ainda há 3.000 anos para trás. O divórcio é uma coisa abominável. Abominável. Porque separa o que naturalmente Deus ajuntou. Tendo em vista o quê? A família. O que é a família? É a ordem na desordem, irmãos. Nas épocas antigas e selvagens, o homem tinha quantas mulheres ele queria. Era uma questão de sexo, entendeu? Ainda alguns países defendem essa infeliz ideia. Mas com Jesus, o casamento é aquele casamento do Gênesis. O homem deixará
a sua família para se unir a uma mulher e serão ambos uma só carne. Repudiou, separou, adulterou. Somente uma situação justifica o adultério, justifica a separação: a prostituição, e não o adultério. Porque, olha, eu tenho lido alguns documentos das igrejas reformadas, e eles dizem o seguinte: o que o cônjuge quer é achar um motivo para se separar. Então, quando nós falamos que as Escrituras, elas permitem a separação numa circunstância, a gente tem que ter cuidado, porque logo a pessoa diz: então eu posso. Ele quer se separar para arrumar uma outra experiência. Essa palavra prostituição, que está aí no versículo 32, nós encontramos ela de diversas maneiras. Por exemplo, fornicação. Percebe? Fornicação. Bem, se eu não sou feliz, satisfeito sexualmente com a minha mulher, eu tenho o direito de me separar. Bem, aí o negócio vai ser complicado, hein, irmão? Já pensou? Eu estou insatisfeito, ela não faz o que eu quero, ele não faz o que eu gosto, então eu vou me separar. Aplica-se. A palavra fornicação quer dizer isso, ato sexual. Mas se formos separar por causa disso, as separações serão infindas. Adultério, aparece adultério. Meu marido adulterou, então eu posso largar dele. Sim, mas e a lei do amor diz o quê? Você não tem que ir lá conversar com ele? Escuta, por que você adulterou? Foi um momento da tua vida? O que aconteceu? Vamos restaurar o nosso casamento? Vamos viver uma vida de sinceridade? Você está arrependido? Você está desejoso de recomeçar? Não sei como fazer? Vai conversar com o pastor da igreja. O papel do pastor é conciliar. As igrejas reformadas, elas pedem inclusive que se procure ajuda na jurisprudência. Os juízes, os conciliadores que existem no fórum, que não querem ver a família se desfazer. Antes de você pensar em separar, primeiro, consultar pastores idôneos. Não é qualquer sujeito que se chama pastor, não, viu? Tem muita gente aí que tem nome de pastor, não pastoreia nem ele mesmo. Procure pastores idôneos, igrejas que estão estabelecidas há muitos anos, dirigidas por homens sérios. Coloque a situação para ele. Pastor, o que o senhor acha disso? Estou pensando em separar. Não tome a decisão sozinhos. Nem homem, nem mulher, não tome essa decisão sozinhos. Apresente a questão primeiro a pastores, e se você tiver oportunidade, no fórum da sua cidade deve haver uma vara de conciliação familiar. Procure. Escuta, eu estou vivendo uma situação assim. Porque, olha, separar é muito fácil. Sofrer as consequências de uma separação que se propaga para os filhos, para a família, de ambos, com consequências gravíssimas. Isso é difícil, hein, irmãos? Isso é difícil. Saiba que quando você pensar em se separar por qualquer motivo, atrás de vocês vai estar o secretário. Querem se separar? É para já. Olha, aqui está escrito fornicação. Vocês não estão bem? Quanto tempo faz que vocês não fazem sexo? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Já é demais. Olha, ninguém aguenta um negócio desse, hein? Você não acha que ele já está abusando? Você não acha que ela já está abusando? Será que ele não tem outra? Será que ela não tem outro? Percebe? Isso é o diabo. Antes de você tomar qualquer atitude, peça para pastores e pessoas sérias e idôneas avaliar o que está acontecendo com o seu casamento.
eu colocaria aqui, dando minha opinião pessoal, a palavra prostituição. O que significa prostituição? Quando o cônjuge quer viver na vida mundana. E por mais que a esposa, os pastores e os conciliadores tentem, não conseguem demovê-lo da ideia. Percebe? Ele gosta da farra, da bagunça. Quer viver como um solteiro, quer viver como uma solteira, se prostituindo, não se importa com a família, com a mulher. Todos os esforços foram infrutíferos. Prostituição. Pecado de morte. A Escritura diz, saia disso. Você pode se separar somente em casos de prostituição. Não estamos falando dos casos anômalos, viu, irmãos? Pancadaria, droga, não estamos falando desses casos que são exceção. Não são a regra. Tá certo? Estamos falando aqui de uma vida conjugal normal. Ela só pode ser desfeita em caso de prostituição. Se houver adultério, procura perdoar, conciliar, restaurar e vigiar. Quando ele passa por uma casa e sai, ele costuma voltar de vez em quando para dar umas olhadinhas. Então, toma cuidado, quem já passou pelo adultério, viu? Isso é um pecado que destrói a família, isso é gravíssimo. Se você já passou, tome cuidado, vez por outra, ele volta para dar uma olhadinha na casa. Versículo 33, vamos em frente, vamos aproveitar amanhã para nós examinarmos mais algumas posições. Foi dito aos antigos, outra mudança, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira alguma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, é os pés de Cristo, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, que é o Senhor. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim e não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Naquela época era muito comum os juramentos. Jurava-se por tudo. E nos nossos dias, ainda nós temos algumas pessoas que juram por Deus e por tantas outras coisas. E Jesus diz que o nosso falar tem que ser sim e não. Porque o que é o juramento? É um compromisso que nós assumimos perante alguém que está fora de nós. Fora de nós. Não é dentro. Eu posso jurar e posso não cumprir. Quem é que vai vigiar? Jesus, mais uma vez, está dizendo o quê? Meu coração precisa ser sincero. Sim e não. Sim e não. Diziam os mais antigos, as coisas eram feitas ao fio de bigode. Não era necessário documentos, porque as pessoas se preocupavam com as suas honras. Hoje, tudo tem que ser no documento. Anota aqui. Até pais estabelecem pactos com seus filhos por escrito. Percebem o que o diabo fez? Ele destruiu a vida. Destruiu a vida. Mentir é a coisa mais natural do mundo. Mentir. É um jogo, o jogo da vida. Se você não mentir, você está perdido. É o que o diabo ensina. Os nossos jovens, né, mentem com a maior naturalidade. Por quê? Porque não conseguem compreender a consequência da mentira. Não consegue.
Que o espírito desse mundo, ele não ensina nada disso para as pessoas. O que o espírito do mundo ensina? Gozar e consumir. Gozar à vontade. Nas questões sexuais, só precisamos de idade. Eles estão baixando cada vez mais, né? Antes era 18, aí foi aceitando com 17, com 16, aí agora já se aceita com 15, com 14, e as leis não sabem nem o que fazer, porque o pessoal vem cada vez mais querendo se aproveitar da liberdade que existe no mundo para atender a ocasião da carne. Amém? É sério, é sério. O nosso dizer seja sim e não. O que passar disso, Jesus diz, é de procedência maligna. Versículo 38. Foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. A doutrina do Senhor é muito profunda. Na época de Moisés havia dito o seguinte: eu gosto dos meus amigos, aos inimigos, se eles nos atacarem, nós atacamos eles também. Essa era a lei, olho por olho, dente por dente. Jesus muda a lei. Ele disse que não tinha vindo mudar, mas a lei divina. Ele muda profundamente, ele diz aqui, olha, é o seguinte, foi dito para vocês responderem com o mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal com o mal. Quando alguém vier te fazer mal, não responda com o mal. É o que ele está querendo nos dizer aí. Não resistais ao mal. Não posso pagar o mal com o mal. Aí ele começa a ensinar uma estranha doutrina. Essa doutrina aqui é difícil. Porque é uma doutrina que te humilha. Enquanto o mundo ensina para você a justiça e os teus direitos, essa é uma doutrina que te humilha. Significa o quê? Que nós temos dentro de nós uma coisa muito forte chamada amor próprio. Orgulho, egoísmo. E nós prejudicamos a nossa vida, não só aqui, como na eternidade, por causa do amor que nós temos em nós. O que o Senhor disse que era necessário para segui-lo? Renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Não foi isso? Abrir mão dos teus interesses para andar com ele no evangelho do amor. Um ensinamento desse aqui é contra o espírito desse mundo, irmãos. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Alguém quer disputar contigo, dê o que ele quer. Tomou a capa, dê a túnica. É difícil, irmãos. Alguém te obrigou a andar 100 milhas, 10 milhas, 10 quilômetros. Anda mais 10, mais 100 com ele. Não é um ensinamento absoluto. Não estamos falando aqui de situações específicas, mas de uma situação geral em que você precisa abrir mão da resposta violenta. Porque Jesus não era violento, em nenhuma circunstância. Ele só ficava bravo perante os hipócritas, que estavam dentro da igreja, ensinando coisas que não tinham nada a ver com a lei do amor. Ele não aturava os hipócritas, chamava-os de
víboras. Jesus é o profeta do amor. Aliás, ele é o amor de Deus que veio para nos salvar. Amém? Essa doutrina é uma doutrina que ensina a gente a andar um pouco mais atrás. Eu quero ser vencedor, diz o mundo. Você precisa ser vencedor. Imagina uma doutrina que diz que o vencedor é o derrotado. É complicado, né? Como é que você vai ensinar uma doutrina para este mundo que diz que o derrotado é o vencedor? Como? A vitória está na eternidade. O prêmio não está aqui, dizia o apóstolo. Paulo dizia, olha, a coroa que nós temos que buscar não é aquela que os corredores buscam, é aquela que é incorruptível. A nossa moradia, ele dizia, não é esta que está aqui. Esse edifício ruirá, é uma melhor, construída não por mãos humanas, mas uma moradia eterna. Percebe, irmãos? Jesus veio nos preparar para isso, nos credenciar para uma experiência que está além da vida, que começa na vida. Se você quiser experimentar Jesus, não precisa esperar morrer, não, viu? Não é necessário esperar a morte. Já começa a experimentar aqui, mas o que tem do lado de lá é muito melhor. Amém? É muito melhor. Dá a quem te pedir. Não se desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Isso é difícil, hein? No mundo de hoje, se você for dar a quem te pede, você vai dar tudo que você tem. Mas não é de hoje, não. Lutero, o reformador protestante, quando ele tratou dessa questão, ele falava assim, essa passagem se aplica só aos irmãos da igreja. Para não emprestar para todo mundo, né? Indistintamente. Evidente que ele está tratando da comunidade cristã. A igreja precisava mesmo estar mais atenta aos cuidados de um para com os outros. Existem igrejas que são frias, os crentes nem se conhecem. Hoje nós temos muitas igrejas que abrem portas aí somente para receber um público contribuidor. Tanto faz ele passar por ali uma semana, 2 ou 3, outros virão. Não tem a finalidade de desenvolver uma vida comunitária, onde os irmãos ajudam uns aos outros, assistem uns aos outros nos seus tormentos, nas suas necessidades. Tá bem? Essa é a igreja apostólica, aquela em que os membros se dão as mãos. Tá certo? Foi dito aos antigos, para nós concluirmos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha que lei durona. Inimigo é inimigo, próximo é o próximo. Eu, porém, vos digo que amai os vossos inimigos. Complicou, hein? Ei, Jesus, ele trouxe profundas mudanças. Amai os vossos inimigos, bendizei as pessoas que falam mal de vocês. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. O seu Pai faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Se amardes somente aqueles que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes unicamente aos vossos irmãos, o que fazeis de especial? Não fazem os publicanos também do mesmo modo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, amor ao próximo, o amor ele tem que ser distribuído para todas as criaturas. Não pode ser diferente. O Senhor, ele resume o seu ensinamento dizendo o seguinte: olha para Deus, como Deus distribui as suas bênçãos. Por acaso não chove sobre a plantação do homem mau?
O sol, quando nasce, por acaso não ilumina os que estão em trevas? Os bens de Deus não estão disponíveis a todos, inclusive aos maus? O Senhor resume, diz: sede perfeito como o vosso Pai. Cada um entende como puder, mas exercita o amor indistinto, quer dizer, sem fazer acepção de pessoa. Eu gosto dela, não vou muito com a cara dessa irmã aqui. Aquele irmão tem uma preferência especial, mas aquele ali não tem muita ligação com ele. Esse é o amor humano. O amor de Deus deve ser a meta da nossa vida. Nós precisamos aprender a amar como Jesus nos amou. Olha, prostituição, roubo, mentiras, desonra, assassinatos, todas essas coisas estavam implícitas em nossas vidas. E Jesus, sabendo de tudo isso, veio a este mundo para nos salvar. Foi crucificado sem precisar, no meu lugar, no teu lugar, meu irmão, minha irmã. Ele teve por nós um amor sem considerar as nossas iniquidades. É assim que nós precisamos aprender a amar. Aprender a amar as pessoas com o amor de Cristo. Se assim o fizermos, vamos passar toda a nossa vida nesse esforço. Eu não digo que vai ser amanhã, mas procure, busque. Quem busca, encontra, quem bate, a porta se abrirá. Não se acomode às coisas desse século. Não diga, é assim mesmo, não tem jeito, não tem como mudar. Tem sim. Você pode mudar. Bate, pede, clame, ore. O Senhor te ouvirá. Não tem jeito? Tem. Ele faz maravilhas. É impossível? Não é. Até os ricos que vão para o inferno, disse o Senhor, Deus sabe como fazer. Amém? Que nós estejamos envolvidos nesse amor e nessa misericórdia do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais um dia nos reunimos aqui em nome do Teu Filho amado Jesus, que tem governado a nossa vida e que tem sido a nossa tábua de salvação. Nós te pedimos, Senhor, que continue abençoando a todos nós, aos irmãos que de longe estão recebendo esta palavra, que o Espírito Santo possa governar as suas vidas a partir de agora, porque vivemos dias tormentosos e vamos atravessar um período muito difícil para esta humanidade. E é assim, Senhor, que te rogamos, que não nos deixe sozinhos em nenhuma circunstância e que não considere, Senhor, os nossos pecados em nenhum momento. Ajuda-nos com as nossas fraquezas. Permita que o Teu Espírito Santo seja agora derramado sobre esta assembleia e possa lavar os irmãos de toda imperfeição e possa tirar dos seus corações os maus pensamentos, as más inclinações, e possa o Teu Espírito Santo curar as enfermidades de todos os irmãos que estiverem recebendo esta palavra, que o Senhor possa limpar corpo e alma de todo aquele que crê. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Deus nos abençoe e nos guarde em suas misericórdias. Que assim seja, Senhor.